Boa noite, Rede. Vamos falar de emissões. Hoje com a Rebeca, do CDP. A gente vai estar esclarecendo aqui um pouquinho também dos instrumentos que a gente anda falando de compensação de emissões. A Rebeca já chegou, eu já vou chamá-la para ela se apresentar e a gente vai começar a falar aí de um assunto que chegou, né? A emergência que a gente fala tanto, emergência climática de mídia, e a gente está entendendo os eventos extremos e tudo que está acontecendo como uma consequência. Oi, Rê, tudo bem? Oi, Dani, tudo certo? E você? Tudo bom? Quanto tempo, né? Pois é, muito obrigada pelo convite. É uma honra finalmente participar do Sustenta o Quê? É uma honra para mim, né? Porque você sabe que o CDP foi primeira entrevista que eu fiz na área de sustentabilidade, né? Quando, Nossa, não sabia. Que legal. a primeira entrevista que eu fiz para trabalhar assim com esse propósito foi aí, que é uma organização super respeitada por todo mundo, né? Pelo mundo todo. E que a gente vai apresentar agora você se apresentando, acho que as pessoas vão entender a importância, né, de você estar aqui. Para mim, né, a honra que eu tenho de receber não só você, que é uma especialista, já experiente em tudo que a gente vai falar, mas também representando essa organização. Então, conta um pouquinho da sua trajetória e depois a gente apresenta o CDP e a gente vai poder falar de um monte de coisa aqui. Bom, obrigada, Dani, mais uma vez pelo convite. Acho que não é à toa que você já conhecia o CDP de outros carnavais. Acho que muitas pessoas da área já conhecem. Até para dar um pouquinho de histórico, né? O CDP é uma ONG, uma organização sem fins lucrativos global, que acompanha o tema de mudança climática há mais de 20 anos. Né? Aqui no Brasil, com presença física, a gente está há mais de 10. Né? Então, a gente com certeza já interagiu com muita gente desse mercado de sustentabilidade. E o CDP ele surgiu justamente com um grupo de investidores que eles queriam entender o que as empresas estavam fazendo para mitigar a mudança climática e considerar isso na sua tomada de decisão. Né? Há 20 anos atrás, o principal problema era informação. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho disso, já é difícil conseguir informação de qualidade, algumas organizações, né? 20 anos atrás, em clima era praticamente impossível. Né? Então, eles saíram do setor financeiro, formaram o CDP, e todo ano o CDP envia um grande pedido de transparência, um pedido de informação, né, para diferentes organizações do mercado, para que eles digam para a sociedade o que é que eles estão fazendo, justamente para tratar o tema de mudança climática. Né, lá atrás era muito investidor pedindo de empresa. Né, hoje em dia a gente expandiu bastante o escopo, então tem prefeitura reportando, estados, porque o papel dos atores não governamentais, como a gente chama, é crucial, né, na luta contra a emergência climática. Então, para ter uma noção em termos de números, ano passado mais de 10 mil organizações em todo o mundo reportaram ao CDP. Aqui no Brasil, a gente está falando de mais 700 organizações reportando. Eu tenho desde grandes empresas listadas, né, até pequenas empresas, prefeituras. Eu acho interessante a gente entrar um pouquinho nisso também. Qual é a menor empresa, assim, você tem uma ideia desse dado? Assim, qual a menor empresa que reporta esse dado? Mais ou menos o tamanho dela, para a gente ter uma ideia? Olha, a menor empresa é difícil dizer. O que eu sei, por exemplo, de quando eu estava no front liderando o engajamento com as empresas, tem pequena empresa de 10 funcionários, menos de 10 funcionários, que é às vezes um fornecedor de uma grande empresa, porque hoje isso é um ponto, esse é um ponto bacana de trazer a lógica da cadeia de valor. Né? Então, muitas vezes a gente vê, grandes empresas fizeram compromissos, mas o que isso significa? Para implementar esses compromissos, elas acabam puxando outras empresas menores. Então, Uhum. hoje a gente tem pequenas empresas com 10, menos funcionários que reportam,
E também tem, acho que tamanho não é um impeditivo, todo mundo, desde indivíduo até pequenas empresas, tem muito para colaborar com essa agenda. Então, essa informação para mim é nova, porque faz tempo que eu não vejo. Eu vou olhar, eu estou num projeto que justamente eu vou ter que olhar os rankings agora de um setor, etc. Vou estar consultando, mas faz tempo que eu não consulto o relatório de vocês. E eu sempre tive essa ideia de que eram as grandes, porque no fundo a gente tem um peso muito maior no impacto, né, das grandes. E uma coisa que eu acho legal também a gente falar, Rê, eu queria que você falasse um pouquinho também de você, né? Como é que você chegou aí Claro. e tal, da sua história. Aí depois eu entro nas perguntas, senão a gente não volta mais. Senão a gente fica falando aqui até amanhã. Mas eu falo brevemente de mim. Eu sou engenheira florestal de formação. E assim que eu me formei, eu já mergulhei no mundo do carbono, então acho que tem tudo a ver. Eu estou aqui hoje na live com você. Eu trabalhei por muitos anos com projetos de redução de emissão por desmatamento evitado, né, o RED+, como a gente chama, na Amazônia brasileira. Né? Então, trabalhava com esses projetos para gerar crédito de carbono que eram colocados justamente no mercado voluntário. É, Depois dessa minha experiência muito no campo, eu acabei me interessando em entender como é que essa prática que eu tinha, ela se inseria num contexto corporativo, no contexto das grandes empresas, né, num contexto de política global para a mudança climática. Eu acabei entrando no CDP, e trabalhei por muitos anos na frente de engajamento com a empresa. Então, justamente pegar, passar a mão no telefone, convencer a empresa que sim, ela está exposta a risco climático, sim, toda empresa, todo setor tem a sua contribuição a fazer. Né? E mais recentemente, desde março desse ano, eu assumi a posição, né, de diretoria executiva para o CDP para a América Latina. Maravilhosa, né? Super jovem, mulher e liderando uma organização tão importante na luta climática. Bom, então vamos entender um pouquinho, né? Por que que a gente fala em emissões de carbono? Eu acho que é um primeiro, né, um primeiro esclarecimento para essa rede, porque é muito diversa. Então, a gente entender que a gente tem diversos gases fazendo essa mudança acontecer, esse aquecimento acelerado, né? Que tudo que a gente, todas as nossas atividades emitem esses gases, alguns são muito mais potentes nessa alteração climática, né, do que o carbono em si, mas a gente teve que estabelecer um parâmetro, né, para a gente fazer essa mensuração, para a gente medir e para a gente poder fazer essas comparações de qual empresa polui mais, né, contribui mais com esse impacto negativo, etc, etc. Então, eu acho que isso é um primeiro esclarecimento. Não sei o que você pode acrescentar nesse primeiro esclarecimento. Não, acho que esse ponto é um ponto bem bacana que você trouxe, que é definir conceitos, né? Geralmente falar e reduzir emissão, mas se que é emissão. Então, de fato, quando a gente fala de emissão, a gente está falando de emissão de certos tipos de gases que eles contribuem para o chamado efeito estufa, né? Que é um fenômeno natural, ele existe no planeta, a gente não estaria aqui se não existisse, né? O problema é quando a gente eleva essas concentrações de gases acima, né, do equilíbrio da atmosfera e com uma velocidade maior do que o ecossistema ele consegue se recompor. Então, como você muito bem falou, tem diversos gases que causam esse efeito estufa. Aí, para facilitar a conta, quando a gente fala de emissão ou redução de emissão, que é o tema que a gente vai tratar aqui, a gente geralmente está falando de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente. Né? Então, é feita toda uma continha de entender qual que é o efeito estufa de cada gás, a gente converte nessa medida. Então, geralmente, a gente está puxando para o tema da live de hoje, quando a gente fala de crédito de carbono, então, estou falando de 1 tonelada de dióxido de carbono, né, equivalente. Mas para facilitar, a gente fala gás de efeito estufa ou redução de emissão. Né, é importante a gente saber o que isso quer dizer na prática. Mas dentro dessa composição,
Não sei se isso, acho que não entra no CDP, mas entra em outros mecanismos, né, de mensuração, de inventários. A gente tem gases que têm um efeito 50, 200, até 200 vezes maior do que o próprio carbono, né? Então, Sim, dependendo da atividade, vão ser atividades muito mais danosas, digamos assim, né? exatamente. Um dos papéis que a gente tem, Dani, é justamente ajudar as empresas a fazer essa mensuração, né? A gente recomenda, tem várias metodologias, obviamente tem algumas que são mais aceitas, né, mais robustas que outras. Hoje a gente sempre recomenda o GHG Protocol, né, que é o Uhum, protocolo do GHG, e lá tem várias ferramentas, inclusive em Excel. Eu falei daquela empresa de 10 funcionários. Tem uhum, ferramentas que são super fáceis de seguir, que vai justamente ajudando a fazer essa conversão. Então, quando você pensa em escritório, a gente não para pensar, mas tem emissão de gás refrigerante que é do ar-condicionado, né? Então, ajuda a fazer essa conta. Você falou de gases que são mais danosos, em termos de efeito estufa, a gente pensa no metano, né? Que é um dos gases derivados da pecuária, e ele chega a ter um efeito 300 vezes, né, pior do que uma tonelada de dióxido de carbono. Aí essas ferramentas de mensuração, elas ajudam a fazer essa conversão, né, para que quando a gente fala, quanto uma empresa emitiu, a gente está falando tudo na mesma língua no final da história, mas com certeza cada gás ele é considerado dentro do seu potencial de geração de efeito estufa. uhum. E aí, quando a gente olha, então, para essas indústrias, esses setores, né? Hoje, quais são os setores que mais emitem e, por consequência, né, que deveriam ter a maior fatia, digamos, dessa conta, né, Sim, para falar um pouco de setores que mais emite, acho que é legal trazer uma referência de escala, né, de geografia. Quando a gente pensa do ponto de vista global, sem sombra de dúvidas, o setor de energia e óleo e gás é o que mais emite, que, aliás, a emissão por conta da queima de combustível fóssil é a principal fonte, né, a nível global de emissão. Então, a gente está falando de uma transformação no setor energético, sem sombra de dúvidas. Mas quando a gente traz um pouquinho para o contexto Brasil, quase 70% das nossas emissões, elas vêm do uso da terra e mudança do uso da terra. Então, estou falando de agricultura, de pecuária, de desmatamento, né? Só o desmatamento dá quase 50%, né? Então, no escopo Brasil, o uso do solo é, sem sombra de dúvidas, né, um dos principais setores a serem observados, juntamente com a energia, obviamente. a gente está, então, assim, só para exemplificar um pouquinho, né, do que quando a gente fala então de mundo, a gente tem a exploração da energia, a gente tem ainda muita Estados Unidos e China, digamos, né, usando fontes de carvão, né, bem sujas, digamos assim. E aí, quando a gente vem para o Brasil, então, essa questão de desmatar para colocar pasto, principalmente, e aí todos os efeitos, né, como consequência disso, de outras pressões sociais, né, contra povos originários, ecossistemas como um todo, tarará. E depois desses 50% que está naquilo, no agro, enfim, nas nossas escolhas alimentares, trazendo para o mundinho individual. Depois do agro, né, depois da mudança do uso do solo, a gente tem resíduos e transportes ou não? Ou Tem, e tem energia, na verdade, que esse era um ponto que eu ia até trazer. Você comentou a importância da energia para Estados Unidos e China, e sem sombra de dúvidas, né? Mas acho que no Brasil também a gente vira e mexe cai naquele risco, né? Naquele jargão de dizer que a nossa matriz energética ela é limpa, né? Ou renovável, só que o renovável basicamente focado em hidrelétrica, que é um setor que também tem todos os seus riscos quando a gente pega a crise que a gente está vivendo hoje, né? Ontem mesmo a gente começou a ligar usinas de termoelétrica de carvão para Nossa. conseguir suprir o déficit energético da crise, né? Então, por mais que a gente tenha uma matriz teoricamente limpa, nem por isso o Brasil ele deixou de ter um trabalho para explorar fontes renováveis e alternativas de energia, por exemplo, a solar e a eólica,
né? Então, mesmo no ponto de vista energético, só queria não deixar de pontuar, Dani, que a gente ainda tem uma lição de casa para fazer, né, do ponto de vista de resiliência, né? Eventos climáticos extremos, eles vão ser cada vez mais frequentes. Acho que teve um grande relatório da área do IPCC que saiu ontem que traz isso, né? Então, a gente ainda tem sim que, mesmo no Brasil, trabalhar a questão energética. Eu não li ainda esse relatório, não sei se você está por dentro, quer comentar, mas assim, o que ficou claro, né, me parece que é a influência do ser humano nessas alterações, está mais claro que nunca, comprovadamente, né, que ainda tem gente que tinha dúvida, e o ponto de não retorno, né? Exatamente. Eu acho que, bom, esse relatório traz várias coisas interessantes. Para a gente, uma das principais, e que eu acho que, além, que engata legal num pedido de ação, né, num chamado para ação, é que nos cenários mais otimistas, nas próximas 2 décadas, a gente já vai chegar no aumento da temperatura média do planeta de 1,5 grau. Né? Para quem acompanha a discussão, tem um grande acordo internacional, Acordo de Paris, que ele diz que vamos juntar todos os esforços para alcançar 1,5 grau. Então, o mais otimista, a minha meta mais ambiciosa, que é se eu fizer o máximo, eu já vou chegar de qualquer maneira. Né? Então, essa foi uma informação que chocou assim, muito do setor de que acompanha a discussão, mas, ao mesmo tempo, acho que a gotinha de otimismo que traz é que ainda é possível manter aí, então menos de 1,5 grau não tem jeito, mas a gente talvez consiga manter 1,5 grau se todo mundo se juntar num pedido de ambição coletivo. Então, se a gente conseguir atingir o que a gente chama de carbono neutro em 2050, enquanto mundo, né? Então, se o mundo atingir a neutralidade até metade do século, talvez a gente consiga parar aí. Ainda assim, muitos efeitos vão ser irreversíveis. Efeitos que a gente já está experienciando, como eventos climáticos extremos, né, inundações, incêndios, mas ainda tem uma janela, só que a janela está cada vez menor. Essa é a verdade. Então, assim, a gente tinha uma meta de não ultrapassar 1,5 até 2030, né? Mas então já não dá mais para a gente não ultrapassar porque a gente já chegou. Exato. Eu fiz uma palestra sobre isso numa associação de seguradoras, não sei o quê. Isso faz 3 anos, né? E a gente falava disso e eles ainda estavam orientando as pessoas, né, para isso por causa dos riscos que vão impactar na contratação desses seguros diversos, assim, né? E aí eu falava isso. Então, quando a gente falava de mudanças climáticas, agora as pessoas, a gente está vendo, né? A gente está vendo os incêndios, a gente está vendo temperatura muito baixa, muito alta, onde nunca aconteceu. Agora, tem coisas que eu acho que a gente não relaciona muito, que é assim, vai derreter a geleira lá na Sibéria, sei lá onde, né? Vai, assim, vários micro-organismos vão ser liberados, quer dizer, riscos de novas pandemias, coisas que a gente não conhece, que estava lá, né, no permafrost, aquela camada mais lá embaixo, assim, de gelo e tal. Aumento do nível dos mares, oceanos, aí todas as faixas litorâneas. O Brasil é um país totalmente, né, quase que inteiramente litorâneo, a gente tem quase toda a costa, né? A gente cobre do continente, assim. Então, assim, essas coisas que eu acho que talvez as pessoas não relacionam de imediato, mas tudo que a gente fala de sustentabilidade sempre exige esse pensamento a longo prazo, que é a dificuldade do Brasil, né? Pensar a longo prazo. Então, esses outros efeitos que vão ser efeitos em cadeia, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, aumenta o nível do mar, e aí? O que acontece com as cidades litorâneas? E todo o ecossistema que vai mudando porque esquentou, morre uma série de espécies, aí como que essa, né, que se alimentava da que morreu, vai comer o quê? Vai mudar, vai ter que comer outra coisa. Aí isso muda também, porque você pescava né, aquela espécie para comer, mas agora ela virou alimento da outra espécie. Então, assim, coisas que a gente geralmente não pensa de imediato, né? Mas eu acho que é isso que, assim, o meu desespero, na verdade, maior, é isso. É porque a
a maioria das pessoas não faz essa correlação da quantidade de mudanças, porque é uma mudança sistêmica. A gente fala, mas pegou fogo numa ilha. Tipo, ontem eu comentei com um amigo, ele falou, não, mas é uma ilha da Grécia. É uma ilha. Você tira aquelas 2.000 pessoas e põe em outra. Sabe? Eu acho que assim, né, o indivíduo comum que não trabalha com isso, não estuda, ele não faz essa correlação de que toda mudança vai ter consequências sistêmicas. Então, eu não sei se vocês se trouxe alguma coisa mais positiva, assim, porque essa exigência da gente fazer as coisas imediatamente e de uma forma global, a gente já sabe que era lá da COP21, né? A gente já sabe que já Sim. tinha que ter sido feito, né? A gente não tem, assim, eu não sei, a gente tem alguns mecanismos, né? A ONU tenta juntar todo mundo ali, né? Enfim, todas essas conferências, por exemplo, o Fernando está chorando aqui, o Fernando faz parte de um Sim. grupo, de vários grupos aqui em São Paulo, de ONGs que se organizam localmente para levar essas demandas para cima, mais para cima, mais para cima, até que chega com algum tipo de representação nessas COPs, né, nessas reuniões. Uhum. Mas, então, assim, ele tem totalmente essa noção. Eu queria que a gente tivesse, assim, algo que desse mais esperança, porque é uma necessidade muito imediata. Parece que não, né? A Exato. gente falava 2030 e foi o que os governos fizeram. A gente finge que está fazendo alguma coisa aqui, mas ninguém mexe no que tem que mexer, né? No vespeiro mesmo, assim. Exatamente. Você falou algo positivo nessa agenda. Dificilmente é fácil trazer coisas positivas. A gente tenta, né? A gente se esforça. Eu acho que um ponto que você falou de mudança sistêmica, talvez seja bacana trazer que esse relatório que eu mencionei de ontem, ele traz que a gente já está vivendo isso, né? Então, acho que a gente, o Sustento Que, SDP, todos os atores, principalmente da sociedade civil, têm um papel de educação muito forte nisso, né? Por exemplo, a seca que a gente está vivendo, ela não está descasada, né, da mudança climática. Esse relatório de ontem, principalmente para o Brasil, né, ele trouxe que já há um efeito, né, irreversível no que a gente chama de clima de monções, que é justamente na América do Sul, né, que ele regula todo o clima da parte no Brasil norte e central, né? Então, eu estou falando de um aumento na temperatura e uma diminuição da chuva nessa região, e já tem estudos, né, de impacto de bilhões na produção de soja, entre outros alimentos, né? Então, um dos principais vetores da economia brasileira, que é o agronegócio, ele vai ser, na verdade, já está sendo impactado, né? Produção de alimento, enfim. Inclusive, o relatório aponta que já se iniciou um processo de desertificação da Amazônia. Isso é algo que eu lembro, eu estava no colégio e já se falava como se fosse algo muito utópico, assim, porque pode ser que eventualmente, se isso acontecer, vai ter um processo de certificação, né? E esse relatório fala, já começou, queridos, né? Então, nesse cenário de que não se tem muito questionamentos sobre os efeitos, o que a gente tem visto aí para trazer algo de positivo? A gente tem visto que atores não governamentais, então, por muito tempo, a gente também colocou grande parte da responsabilidade, né, nos governos nacionais, e eles são, com certeza, acho que uma parte importante da equação. Né? Uhum. Mas os atores não estatais, como a gente chama, que envolvem empresa, prefeitura, estado, eles estão colocando compromissos bem ambiciosos de redução de emissão, compromissos para carbono neutralidade 2050 e 2030, e estão apresentando seus planos de descarbonização, né? Porque não adianta nada eu colocar um objetivo e não falar como é que eu vou atingir esse objetivo, né, no curto, médio e longo prazo. Né? Então, tem muitos atores não estatais que estão colocando esses compromissos.
Só de empresa brasileira tem 19 grandes empresas que se comprometeram e colocaram meta baseada em ciência, que é uma meta de redução de emissão alinhada com o cenário de 1,5 graus, né? Que totalmente, tem toda uma metodologia científica, que acho que não vem o caso trazer aqui, que contesta, não, de fato, essa é uma meta robusta. Então, a gente tem visto esse aumento de ambição de outros atores, está todo mundo se juntando a gente de uma maneira bem eficiente, assim, com metas robustas, iniciativas, transparência, aumenta a transparência sem precedentes. A cada ano a gente aumenta 10, 20, 30, 40% o número de atores reportando publicamente as suas ações climáticas. Então, a gente tem visto uma maior mobilização, sim, né? Com certeza. Bom, tem duas perguntas aqui. A da Karen a gente vai responder já já, mas essa do Fernando é o que você acabou de falar. Você falou nessas metas, né, baseadas na ciência, para ver se a meta que eles estão assumindo é relevante. Vai ter um acompanhamento do CDP com relação a isso? Como que isso entra no relatório lá? Sim, do CDP, tanto no CDP quanto na iniciativa, eu acho que o que traz robustez para ter uma meta baseada em ciência é que é uma iniciativa, né, formada de grandes organizações, o CDP incluso, mas tem WWF, WRI, né, o Pacto Global, e a gente formou uma iniciativa independente que valida e verifica essas metas. Então, isso que é o bacana. A gente tem todo um corpo técnico que vai lá para ver, não, realmente essa meta faz sentido, está robusta, está alinhada a 1,5 graus. E aí, uma vez que a empresa se compromete a ter essa meta, ela tem que submeter a meta, e a meta é validada pela iniciativa, que vai atestar e falar, não, realmente, né, essa meta faz sentido. E aí a empresa ela tem que monitorar como é que ela está performando em relação a essa meta. No CDP, a gente também pergunta quais são as metas, né, e que as empresas estão submetendo, as empresas têm que reportar as metas, se é alinhado a 1,5 graus se não é, se é baseado em ciência se não é, e aí, anualmente, elas têm que reportar o que elas estão fazendo, né, como elas estão performando para atingir essa meta. Né, trazendo que o CDP é uma das plataformas, né, oficiais de monitoramento junto às Nações Unidas a nível global, para monitorar esses dados que as empresas estão colocando, e governos e cidades em relação às suas metas de redução de emissão. Então, olha só, deixa eu ver se eu entendi. Eu posso pegar essa nova métrica, né, desses dados com base em ciência. E quando eu for analisar uma empresa, por exemplo, uma empresa grande, por exemplo, outro dia eu estava conversando aqui com o Mercado Livre. O Mercado Livre tem um compromisso público e ela está fazendo um plantio, ela fez uma conta das emissões e ela falou, eu vou fazer um plantio de tudo que eu emiti no ano passado, para fazer uma compensação. Eu consigo ver se isso é relevante dentro dessa meta com base na ciência? Você trouxe um ponto muito importante. Quando a gente fala de ação climática e de redução de emissão, a gente sempre preza, em primeira mão, reduzir a emissão. Né? O que é a compensação? A compensação, ela ocorre num cenário que, por algum motivo, eu não consigo reduzir as emissões, seja uma meta compulsória, no caso que é um sistema regulado, ou uma meta voluntária, e aí eu vou e compro no mercado, ou oferto, ou planto, né, uma remoção, uma unidade de remoção de carbono, aquela 1 tonelada que a gente falou lá atrás. Nesse caso, para a meta baseada em ciência especificamente, a gente está contando redução de emissão, principalmente emissões próprias. Entra a compensação em condições muito específicas e não conta para a meta alinhada a 1,5 graus. Então, quando eu falo na minha meta de redução de emissão a 1,5 graus, eu estou falando reduzir as próprias emissões. Porque são raros os casos que a gente considera que alguém realmente já reduziu o máximo que tem que reduzir hoje em dia. Né? Então, vamos supor que a frota inteira fosse elétrica, já tivesse todo um sistema de gerenciamento para rodar o menos possível, com todos os filtros
sei lá, de qualquer outro tipo de gás, é, sei lá, né? Vamos supor, estou chutando aqui metas para uma empresa de logística. E aí sobrou isso que ela não consegue reduzir, porque a atividade dela é entrega, é a logística mesmo. Ela trocou pneu, ela trocou tudo. Aí ela vai e faz essa compensação, ela mesma que estabelece a quantidade que ela vai compensar, etc. A gente está falando desse mercado voluntário. Uhum. E Exatamente. qual é a outra possibilidade? Qual é o outro mercado que é o compulsório? O mercado. Então, tem dois mercados quando a gente fala de compensação, o crédito de carbono. Tem o mercado regulado, eu prefiro chamar aqui de sistema regulado. O que é um sistema regulado? Eu tenho um governo, né, uma jurisdição, né, um governo federal, que ele vai colocar não só as regras do jogo, mas colocar limites de emissão por setor. Então, de acordo com as minhas metas a nível nacional, o setor de transportes tem que reduzir X, né? E aí a gente vai distribuir essas metas de redução de emissão no setor. Então, vamos falar que eu sou uma empresa de transporte, nesse mercado regulado eu vou ter um teto de 1 milhão de toneladas. Isso é o máximo que eu posso emitir, né? E aí, num cenário e eu tenho uma meta de redução, num cenário que eu não consigo ficar dentro da minha meta, e alguém, um outro amigo que também é regulado, ele performa melhor do que eu posso comprar esse crédito excedente. Só que aí, no contexto regulado país, a conta ficou igual. Então, o país, ele chegou onde ele queria chegar e tá tudo bem. Né? Esse é o que a gente chama de sistema regulado, que ele pode, inclusive, nem ser só de mercado, ele pode ser uma taxa, enfim, tem outros modelos. Né? Quando eu falo do voluntário, eu não tenho esse órgão regulador a nível federal, né? Mas voluntariamente os atores eles colocam metas internas voluntárias de redução, que está ótimo também, né? A gente não precisa ficar, como eu falei no começo, esperar, vamos já fazer o que a gente pode fazer. Mas não tem essa regulação a nível nacional e os atores voluntariamente eles compram, né, compensam as suas emissões. Todos os modelos eles têm, obviamente, o seu mérito. A gente entende que o mercado voluntário ele tem um papel muito importante, né, principalmente nesse meio termo. Sabe, enquanto a gente não tem até uma lei tramitar e ser aprovada e os atores serem ouvidos, demora, tá tudo bem. Então, o mercado voluntário tem um papel muito importante nesse meio tempo, mas o ideal é sempre, obviamente, um sistema regulado, porque ele vai garantir a confiabilidade desses créditos, né, que de fato são créditos que eles são rastreáveis a uma. Ai, meu Deus. Retirado no mercado, então tem uma série que a gente consegue ter um controle maior. Eles são rastreados. Aí travou para mim. Não sei se fui eu ou você. Ai, desculpa. Então, o importante é falar que o importante é que esses créditos eles sejam confiáveis, né? Íntegros, ou seja, de fato, 1 tonelada é rastreável, 1 tonelada, que eles sejam verificáveis, né? E que depois da compra eles sejam, que a gente chama de aposentados, ou seja, retirados do mercado, para eu evitar que eu venda a mesma tonelada mais de uma vez. Porque, do ponto de vista do objetivo climático, a conta não fecharia, né? Então, no ponto de vista de clima, é muito importante a gente se atentar a esses detalhes e uma regulação, ela vai conseguir normalizar todas as questões. Tá, então isso para o Brasil é praticamente uma utopia, porque a gente está falando de um governo, né? Então tem que ter um presidente que esteja alinhado, um congresso, pessoas realmente, né, que entendam que elas estão no mundo e o que está acontecendo no mundo, que não é o que está acontecendo aqui no Brasil. Onde que a gente tem um exemplo assim desse mercado regulado, que tem lei, que vai olhar se aquilo é de verdade, que vai fazer essa aposentadoria depois que foi vendido? Onde que tem um Olha, exemplo? acho que os mercados mais famosos é o mercado da Europa,
né, de Emission and Trades da Europa, e o da Califórnia, que não é a nível nacional, mas a nível estadual eles têm um sistema regulado. Na América Latina a gente tem ótimos exemplos. Então, para dar um exemplo, o México, a Colômbia, o Chile tem um sistema regulado. Na Colômbia tem um sistema bem interessante que eles taxam o mercado de combustível fóssil. Com esse dinheiro da taxação, é um sistema híbrido, como eu comentei, então tem mercado e taxa. Eles colocam num fundo que vai investir em projetos, né, de compensação florestais, né, por exemplo. Então tem vários modelos e nós temos vizinhos aqui na América Latina fazendo grandes coisas. No Brasil, Dani, já tem algum movimento, acho que vale trazer, desde 2016 tem um programa que chama PMR, que olha para como de Market Readiness, é do Ministério da Economia com o Banco Mundial. E a ideia foi justamente ter um estudo de como um sistema regulado de carbono ele se daria no Brasil. Então, durou os últimos 4, 5 anos, né? Acho que indicou para muito provavelmente um sistema híbrido que envolve mercado e envolve taxa. E agora a gente entra numa segunda fase, que é o PMI, que olha para a implementação, que vai começar a pilotar, ok, como é que seria isso, né? Obviamente, a velocidade um pouco, não é tão ágil quanto a gente gostaria, porque realmente tem que envolver diversos atores, fazer várias consultas. E hoje tem um projeto de lei tramitando, né, 528, que ele visa regular o mercado de carbono no Brasil, mas, enfim, ainda está em estágios iniciais. Assim, tem avanços, obviamente, não na velocidade que o relatório de ontem sugere que a gente deveria estar andando, mas aqui no Brasil tem alguns avanços, sim. Tá, eu não quero perder porque tem perguntas muito boas, mas eu acho que tinha uma nossa aqui já combinada, que era da questão da compensação, e a Karen comentou, ela falou, vamos falar de compensação, vamos explicar isso para as pessoas, porque mitigação, na verdade, eu acho que ainda temos muitos mecanismos de mitigação, pelo menos em nível empresarial, eu tenho certeza disso, né? Que as empresas não começaram nem a fazer o trabalho de casa dessa redução, né? De troca de fonte, de um monte de coisa que dá para reduzir antes de começar a compensar. Então, eu acho que tem, né? Não sei, me fala, confirma para mim. Eu acho que o Brasil ainda está nessa fase que ele tem muita lição para fazer em todos os setores, né? Empresarial, governamental, que reduzir essas emissões com assim, tecnologia, com políticas, 1000 coisas que a gente tem ainda para fazer para reduzir. Como um exemplo das pessoas que podem usar transporte público e ainda usam um SUV para carregar uma pessoa para ir rodar 5 quilômetros. Né? Então, assim, a comparação eu acho que é essa. A gente ainda tem no Brasil muita gente que usa esse transporte individual e que poderia, por exemplo, para pequenas distâncias, usar um transporte público, uma bike, um carro compartilhado. Assim também acontece em nível empresarial e governamental. Temos muito espaço ainda que seria para as reduções. A gente acho que sempre teve meio que, estamos tranquilo. A gente tem a hidrelétrica, né, que alagou imensas regiões, assim, como se não tivesse tido impacto. A gente tem as hidrelétricas, nossa fonte, entre aspas, é limpa, e a gente tem muita floresta. Então, acho que a gente nunca, né, fez a lição de casa. Tô certa ou não? Sim, eu acho que, obviamente, as ações individuais elas têm muito, muito a colaborar, mas no contexto Brasil e na urgência que a gente tem, acho que grande parte dos esforços eles têm que ser direcionados principalmente para a redução do desmatamento, né, para ontem. Acho que, obviamente, a indústria tem muito para fazer, não estou, né, desmerecendo, tem muita lição de casa em todos os setores. Mas no caso Brasil, a redução do desmatamento é imperativo, né, para que a gente consiga reduzir a emissão.
né? E aí acho que tem uma série de outras ações, inclusive que trazendo link individual que podem ser tomadas, né? Que envolvem, né, a questão do desmatamento. Mas acho que a nível Brasil, se eu puder fazer um posicionamento, se falar, Rê, fala para mim uma coisa, seria redução do desmatamento, sem sombra de dúvidas, a gente vai conseguir reduzir grande parte do nosso impacto em termos de emissão. A gente falando isso na semana seguinte da aprovação da PL da grilagem. Não, pois é. É. Bom, então assim, o que são esses mecanismos compensatórios? Por exemplo, se a gente está falando que o problema no Brasil é o desmatamento e todo mundo deveria, assim, a gente deveria estar o país inteiro, né, para fazer a nossa parte no mundo, focando nisso, por que vale a pena a gente, por exemplo, ter um custo numa empresa para fazer uma compensação ou um custo individual? Ah, viajei de avião, vou fazer aqui um pagamento para compensação, comprar esse selo, tal. Eu acho que vale trazer que a compensação, ela ocorre de créditos que são gerados de diferentes maneiras, né? Acho que uma grande diferenciação que eu gostaria de fazer aqui é que você pode gerar um crédito de remoção ou de redução, né? E aí isso acaba afetando um pouco o tipo de crédito que eu estou falando. Então, se eu penso de redução, eu tive uma troca de matriz energética, então, ou um projeto de energia renovável, e aí eu acabei gerando créditos, porque eu reduzi, né, essas emissões. Ou de remoção, e aí a gente está falando, na grande parte das vezes, de projetos vinculados a florestas, né? Então, por exemplo, um reflorestamento, né? Eu removi esse carbono da atmosfera. Acho que ambos os casos são interessantes e isso acaba, acho que afetando um pouco a decisão do consumidor, pensando no consumidor, quem vai compensar, porque esses créditos, eles podem trazer outros benefícios além do climático. Então, particularmente, algo que eu acho muito bacana dessas possibilidades é que se você pensa em empresas no Brasil que não tem um sistema regulado, ou seja, as empresas não têm metas obrigatórias, tem uma meta voluntária de redução de emissão, estou fazendo a minha lição de casa, quero compensar, a gente ainda tem uma série de possibilidades que, além de trazerem um benefício climático, elas vão trazer um benefício, né, para a sociobiodiversidade, como a gente chama. Então, tem projetos de reflorestamento com sistemas agroflorestais. Enfim, tem N iniciativas, N tipo de projeto super bacana. E aí, quem quer compensar ainda consegue associar o benefício climático a, de repente, né, uma vocação, uma afinidade com determinada agenda, outros co-benefícios, quando você pensa em projetos que envolvem comunidades tradicionais ou comunidades indígenas, né? Então, acho que acaba enriquecendo um pouco a agenda. A gente, quem é da agenda climática, a gente corre no risco de dissociar um pouco o clima de outros, né, de outros contextos, né, de vulnerabilidade social. Então, acho que essas alternativas de compensação, elas acabam enriquecendo a solução climática. Então, repete, você falou dois tipos e eu pensei em um outro que eu quero que você classifique para mim. Você falou o que resgata, o que muda a fonte, quer dizer, deixa de emitir, e o outro que está resgatando. Quais são os nomes que você falou? Desses dois tipos? Remoção e redução. Remoção e... Remover. Então, por exemplo, quando eu compenso com os projetos do meu parceiro que está aqui, da Icaplan, né? Os projetos que a gente coloca, que a gente usa, né, para comprar o crédito, são projetos que estão mantendo a floresta em pé com comunidades originárias ali, produzindo algo de forma sustentável daquela região, daquele espaço ali, né? Então, assim, eu não estou fazendo um plantio novo, nem estou fazendo uma mudança uma redução.
Onde ele se classifica? Na prática, assim, tecnicamente a gente falaria que é redução, né? Quando a gente pega os projetos de RED lá, comentei a redução de emissão por desmatamento, porque a gente está partindo de um princípio que se eu não conseguisse esse investimento adicional, aquela floresta, ou às vezes aquele contexto social que protege a floresta, ele deixaria de existir, ele estaria fragilizado, né? Então, a partir do momento que eu coloco investimento em um contexto, por exemplo, uma comunidade que protege a floresta, eu estaria, por consequência, garantindo a manutenção daqueles povos naquele território e evitando que aquela floresta fosse dematada e essas emissões fossem emitidas. Então, tecnicamente, a gente falaria de redução, né? Eu estou reduzindo a emissão que ela seria colocada, seria jogada na atmosfera. Né? Remoção, eu estou falando principalmente de. Vamos colocar reflorestamento, tem outras tecnologias, aquelas que removem o carbono, mais tecnológicas, acho que não é muito contexto Brasil. Produtos. Contexto Brasil, restauração, SAF. Mas assim, eu vi um projeto tão maravilhoso, eu acho que já se multiplicou, já vi vários outros. Por exemplo, ele resgata mesmo isso em indústrias, aí ele transforma aquele carbono eu acho que num líquido, é como um lodo, né? É uma matéria ali que assim, o carbono é transformado numa outra, como fala isso? Num outro estado, que não o gasoso, para poder transportar. E aí ele transforma aquilo como se fosse um plástico. Então ele faz roupas com fios daquele material, ele faz óculos, ele faz uma série de objetos e assim, a aparência daquilo é um plástico e foi feito de carbono. Eu fiquei enlouquecida quando eu vi isso. E era um projeto de uma empresa. A empresa começou a fazer com desenvolvimento tecnológico e eles estavam num evento que eu estava e tal. Tem até uma live aqui com eles. E isso ele também, assim, poderia ter até. Isso é um resgate, né? Eu estou deixando de jogar aquilo na atmosfera e estou capturando e deixando aquilo fixo num objeto que eu posso usar por 20 anos, sei lá. Não, exatamente. Tem várias soluções tecnológicas de remoção de carbono, tem essa que você mencionou, né? Uma vez eu conheci uma empresa que faz como se fosse carpete, mas para empresas. Então, estou falando assim, quilômetros de carpete com uma tecnologia que era um carpete que absorvia carbono, tem muitas opções. Só acredito que no Brasil, se a gente for olhar para a remoção, eu realmente olharia para soluções baseadas na natureza, como a gente chama, inclusive, é o nome técnico, né? Solução baseada na natureza, que acho que é a nossa vocação, a nossa força, quando a gente pensa nos compromissos brasileiros para a mudança climática, que é NDC, vou tentar não falar muito joguinho de palavras, a gente está falando, né, de restaurar, se não me engano, são 12 ou 20 milhões de hectares, né, de restauração. Eu estou falando de 5 milhões de hectares de integração lavoura-pecuária, né? Então, eu penso que eu teria só pecuária, mas eu posso ter pecuária, posso ter sistema civicultural junto, né? Então, eu consigo ter várias práticas aí olhando para o água e para o uso do solo, que a gente já comentou que é o nosso principal problema, né, que vão ajudar a remover carbono. Então, num contexto brasileiro, quando eu falo em remoção, eu realmente olharia para essas soluções, porque acho que é o que a gente tem para oferecer, junta com aqueles co-benefícios que a gente falou lá atrás, né? Você pensa que a gente tem 7 ou 10% da Mata Atlântica. Pô, vamos restaurar isso aí, né? Tentar recuperar um pouquinho de biodiversidade e ainda, né, de quebra, remover carbono da atmosfera. Então, eu olharia realmente para essas soluções. Tá. Bom, eu vou juntar uma pergunta aqui que ficou para trás com uma minha, que ela perguntou assim, a Choconate. Ela falou: o que vocês acham dessa moda das empresas anunciarem que são carbono neutro, que são, né, os compromissos voluntários que a gente falou aqui, se isso é realmente relevante do ponto de vista do impacto?
E aí, juntando com a minha pergunta, que era como a gente confere, onde a gente pode conferir os compromissos voluntários das empresas brasileiras, porque aqui é tudo voluntário, então, né? Primeiro, eu acho que você falou até, né, que essa nova iniciativa mostra se esse carbono neutro é realmente relevante para a meta do Brasil de ficar num grau e meio. E aí, onde a gente pode conferir tudo isso? Bom, da nossa opinião, é positivo sinalizar, nem que seja a intenção de carbono neutralidade, acho que manda uma mensagem para o mercado, né? Então, compromissos para carbono neutralidade são importantes, sim. O que é importante é que eles estejam atrelados a uma meta e a um plano, que a gente chama de plano de descarbonização, né? E com metas de curto, médio e longo prazo. Né, que é difícil, a gente fala, daqui a 50 anos eu vou estar em tal lugar, e assim, só, né, então acaba aparecendo um discurso um pouco vazio. Então, o que é importante? Que a gente não só tenha o compromisso de carboneutralidade, mas tem um plano de transição, um plano de descarbonização, que ele coloca metas intermediárias claras. Tá ok, né, aí aqui que está até 2050, mas daqui a 5 anos, onde é que eu vou estar? Daqui a 10. E que essas metas elas sejam públicas e bem como monitoramento dessas metas. Né? Então, por exemplo, como eu falei, as empresas podem reportar as metas e como elas estão performando em relação às metas ao CDP publicamente todo ano. E as pessoas podem acessar esse dado público lá. As empresas, grande parte, também reporta suas emissões no Registro Público de Emissões do Brasil. Então, tem várias iniciativas voluntárias. Então, é possível todo ano ir lá e monitorar se a empresa realmente está consistentemente reduzindo as suas emissões. Mas, de fato, não ter um sistema regulado traz esse desafio, que é o desafio da informação estar dispersa. Às vezes, a empresa, está no meu relatório de sustentabilidade. Não é qualquer pessoa, a gente que é da área, né, Dani? Às vezes bate a cabeça tentando achar, putz, cadê essa informação no relatório de sustentabilidade? Está no relatório integrado? Ou em qual relatório que tá no GRI, assim, né? Tá no CDP, né? Fazendo a meia-culpa. Né? Então, acho que a dificuldade não está no mercado regulado, num sistema regulado, desculpa, é isso. Mas aí é um problema da empresa que, para mim, já baixa a nota dela, sabe? Assim, então, por exemplo, eu acabei de consultar aqui de Harvard. E aí, quando você lê, qualquer pessoa que lê aquele relatório vai entender. Porque eles fizeram infográficos. Então, assim, para mim, esse problema é da empresa, né? Não é difícil. O mais difícil que ela tem que fazer são as ações. A comunicação não deve ser o mais difícil. Ela tem que traduzir aquilo num infográfico, põe um reloginho, fala, bom, minha meta é aqui, eu tô aqui. O reloginho, o ponteiro do reloginho vai apontando qual ano ela tá e onde ela chegou na meta. Por exemplo, um infográfico simples, né? Então, isso já comunica aquilo que a gente está procurando, por exemplo. Então, eu acho que isso a empresa tem que saber fazer, né? Se ela fez o mais difícil, né? E aí tem que estar comunicado. Se ela pôs o compromisso, eu vou ser carbono neutro em 2030, a gente tem que saber onde ela está. Então, se ela não faz isso, aí vai por terra todo esse compromisso para mim. Porque assim, se eu não acho, eu não vou ficar procurando em 15 organizações ou sites diferentes. Ela tem que comunicar ali. E aí você já vai ver se a meta está sendo realmente, o compromisso é sério ou não. Porque se ela não comunica direito, né? Paciência. Aí vamos para outra. Vamos procurar outro fornecedor, outra empresa. E outra coisa que ajuda, Dani, também, e acho que aí a gente pode ajudar, é divulgar quais são as iniciativas que são confiáveis. Por exemplo, a gente tem um grande movimento que chama Race to Zero, que ele é um grande guarda-chuva, liderado pelas Nações Unidas, que ele é como se ele, vou usar um termo que está errado, tá? Mas só para todo mundo entender, que ele credencia iniciativas que estão ligadas a metas de 1,5 grau. Não é credenciar, tá? Mas ele é um guarda-chuva. Então, por exemplo, dentro do Race to Zero, entra empresas que têm meta baseada em ciência, que eu já comentei, entra a empresa que faz parte
Business Ambition 1.5, desculpa o inglês, pessoal, que é o movimento da Rede Brasil, da Rede do Pacto Global da ONU, que são empresas que têm compromissos alinhados a 1,5 graus, né? Empresas B. Então, por exemplo, é um guarda-chuva do Race to Zero, ele analisa as iniciativas que estão alinhadas a metas de fato alinhadas a 1,5 graus, robustas, que são net zero confiáveis, digamos assim. E aí, acho que a gente também tem esse papel de divulgar quais são essas iniciativas. Tem um compromisso, ok, tá no Business Ambition, é meta baseada em ciência, é sistema B, por quê? Esses compromissos, eles têm o seu monitoramento. Então, como eu falei, tem a meta baseada em ciência, a iniciativa vai pedir para você monitorar e vai verificar isso. Né? O sistema B, ele tem critérios que envolvem essas metas e ele já vai ser auditado no sistema B. Né? Então, são iniciativas que a sua própria governança, ela dá uma segurança adicional, que aquela meta, ela é uma meta de neutralidade confiável. Então, falar assim, não sei onde vem a informação, a empresa não comunica, minha dica de ouro seria entra no Race to Zero, depois a gente pode escrever, mas é de corrida para o zero em inglês, e aí lá tem todas as iniciativas que hoje são consideradas pelas Nações Unidas como confiáveis, digamos assim, está nessa iniciativa aqui, então essa meta, ela tem 2 estrelinhas, vai. Tá, então você falou um pouco de uma outra pergunta aqui do 8, Gustavo, tipo, seria Gustavo, mas é o 8 no lugar do G, que ele perguntou quando a empresa faz como é que chama? O inventário, né? Após a mensuração das emissões, se precisa de uma acreditação ou certificação para realizar a compensação posteriormente e posteriormente comercializar os créditos. Eu acho que ele está falando dos mecanismos que são aprovados, né, para a emissão do crédito. E sim, né, tem um processo. Eu acho que é importante trazer que a verificação, ela é importante dos dois lados, né? Então, hoje, quando eu falo de inventário de emissão, quem é da área que sabe que também tem que ser verificado e auditado. Até o GHG Protocolo Brasil, ele dá selinhos, né? Então, isso aqui é inventário bronze, prata, ouro, né? De acordo com quão robusto é inventário, enfim. Né? E para o lado do crédito também, tá? Seja via regulação, que a gente já comentou, ou via voluntário. No voluntário, digo mais, acho que é ainda mais importante, né, que a organização ela busque créditos que foram validados e verificados por padrões de confiança. Então, a gente tem o Gold Standard, tem o VCS, tem alguns aí no mercado. E eles são negociados em plataformas de mercados, né, virtuais, plataformas também de confiança, que vão garantir aquilo que eu comentei, a verificação, que o crédito é aposentado, né? Então, independente do lado, a verificação ela é muito importante. Principalmente na ausência de um sistema regulado, como eu comentei. E tem mais um item que eu acho que é o que ele quis dizer, que é quando você tem um projeto potencialmente representativo para o crédito. Então, por exemplo, esse projeto que a gente apoia, eles produzem açaí numa região ali da Amazônia, então evitam que aquilo seja desmatado, porque tem mais valor produzindo o que está sendo produzido ali do açaí. Aí tem todo um processo que essa Exatamente. vai buscar para que ela capture recursos através do crédito de carbono, para que ela receba esses investimentos via crédito de carbono nessa plataforma que está fazendo essa venda do crédito, né? De evitar essa emissão. Então, tem todo um processo aprovado internacionalmente, né? Exatamente. Não basta só falar, estou reduzindo emissões. Quem dera fosse só isso, mas na verdade tem uma série de metodologias no mercado, então primeiro você tem que entender qual que é a metodologia que está alinhada com a atividade que eu vou fazer, ver quais são as regras para contabilização. As metodologias tendem a ser muito mais conservadoras, então às vezes tem coisa que está fazendo que nem vai entrar na conta.
E aí você faz ou uma estimativa, ou uma mensuração, e vem um auditor terceiro, uma terceira parte independente, vai falar, de fato, a Dani seguiu a metodologia do padrão A, e eu tô aqui validando e verificando que essas toneladas, de fato, elas foram evitadas, né, ou removidas. Então, esse é um processo extremamente relevante. Eu devo dizer que tem todo um debate em relação ao custo de tudo isso, né? O custo de transação, hoje em dia é custoso, né? Esse processo, principalmente para projetos menores, projetos mais comunitários, é um custo alto e relevante que ele tem que ser considerado na precificação desse crédito. E aí eu acho que entra perfeitamente a colocação da Karen quando ela fala o seguinte: ok, vamos supor que esse projeto fez tudo isso, agora ele vai capturar esse recurso através do RED, né? Ele está vendendo esses créditos que ele está evitando ali. Nanana. Como é que a gente considera, por exemplo, essa compensação? Então, eu tenho ali essa área produzindo açaí, e eu tenho uma empresa que está comprando esse crédito, que está mandando ver aqui nas emissões dela. Então, no frigir dos ovos, a gente está tendo a emissão aqui em São Paulo, e a gente está tendo uma compensação ali na Amazônia. Amazônia gigante. Vamos supor que sei lá, né, no Pará ali, né? Como que a gente considera isso ok? Eu posso ter São Paulo detonada pelas mudanças climáticas e o cara pagou esse crédito de carbono, e posso ter essa pequena região ali no Pará que tá beleza, porque está recebendo vários incentivos para não desmatar. É por isso que compensação é considerada uma medida adicional. Né? É uma ferramenta importante, a gente comentou bastante, mas é adicional aos esforços de redução, sempre. Tanto que, por isso que na meta baseada em ciência, a gente não considera a compensação na conta. Quando eu vou fazer uma meta baseada em ciência para redução, alinhada ao HI6 até 2050, eu falando emissões escopo 1 e escopo 2, emissões próprias. Adicionalmente, eu vou compensar bacana. Sim, tudo que é adicional, né? Imagina, tudo que vai além, vai fundo, né? Na área de braçada. Mas é importante sim reduzir. Com uma ressalva que tem setores que nós já sabemos que têm limitações, né, estruturais. Exemplo, aviação, navegação, às vezes tem limitações tecnológicas, tipo de cimento. Então, alguns setores, né, a compensação ela vai ter um papel mais importante para jogar, porque são setores que eu já sei, né, hoje não tem alternativa à gasolina de avião, por exemplo. Né? Então, para alguns setores... Está sendo pesquisado, né? Hidrogênio. Sim, sim. Exatamente. Então, para alguns setores, sim, acho que vai ter um papel bastante importante. Mas, no geral, a recomendação é reduzir inicialmente as suas emissões e aí compensar esforço adicional, que traz outros benefícios, etc, etc. A gente chegou no nosso horário, mas a gente está acabando. Se você puder ficar mais um pouquinho, tem umas perguntas interessantes aqui. Que é, o que você acha da compensação com créditos de carbono que não estão neste mercado regulado, mas no mercado de criptomoedas, que também é um mercado que está crescendo e tal, né? Essa é uma pergunta interessante. Tem bastante inovação, bastante tecnologia surgindo. Eu acho que tem algumas recomendações que elas valem independente do mercado, independente do contexto. Que é a gente tentar entender a confiabilidade desses créditos, se eles são verificados, íntegros, sim, ou seja, uma unidade, eu estou realmente reduzindo uma tonelada, reduzindo ou removendo uma tonelada de carbono equivalente, né? E se eles são aposentados. Porque só assim eu estou garantindo que aquela unidade ela foi realmente reduzida ou removida. Né? O que acontece muito quando em certos desenhos,
que eu olho esse crédito muito mais do ponto de vista de especulação financeira, e tá tudo bem, né? Ah, eu quero ganhar dinheiro e o crédito está valorizando, ok, tá tudo bem. A gente, né, tem ação da Petro, porque não vai ter, tudo bem, né? Mas se o seu objetivo é reduzir emissão, de fato, ter um benefício climático, né, lutar contra o aquecimento global, a minha recomendação seria que vocês verifiquem se o crédito ele é de fato verificado, né? Ele é íntegro e ele foi aposentado depois de cumprir o seu objetivo de compensação. Uhum, Vou colocar isso porque aí vale para qualquer situação, para qualquer mercado, né? Mas acho que são pontos de atenção. uhum, Mas como eu falei, Dani, tudo depende do objetivo do comprador, porque tá tudo bem meu objetivo ser o impacto social que isso gera e não o climático, tá tudo bem ser investimento mesmo, porque as pessoas têm investimentos. Mas, do ponto de vista de clima, aqueles três aspectos que eu mencionei, eles têm que ser observados. uhum. Bom, eu vou passando um pouquinho mais rápido agora. A Karen é uma ativista, amiga minha, muito entendida da questão climática, estudiosa e tal, então ela está polemizando aqui bastante. Porque, na verdade, a gente teve até numa reunião na USP uma vez, sabe, para questionar os próprios cientistas, porque a gente está falando desde 1970, 80, né? E a voz da ciência tem que chegar de um jeito mais simples para as pessoas se engajarem e terem essas ações mais assim, de votar na pessoa que vai fazer a coisa acontecer a nível nacional ou estadual, né? Então a gente conversa muito. E ela falou, né? O reflorestamento demora anos, né? 20 anos para uma árvore crescer, 5, 10 anos e tal, para fazer essa questão de filtrar o carbono durante o dia, né? Durante o dia. E as empresas não param de emitir, mas eu acho que você já explicou bem que a primeira ação é sempre redução e depois vem compensações voluntárias, etc, etc. Mas que o foco do CDP está muito nessas metas, né, baseadas na ciência, é reduzir, é fazer as mudanças que têm que ser feitas. Então, eu acho que isso está explicado, né? Exatamente. Inclusive, esse é um ponto que tem sido muito tratado, principalmente nos Estados Unidos da Europa. Essa questão da urgência climática, inclusive, assim a gente tem colocado, né, urgência climática, e que, nesse caso, pensando exclusivamente do ponto de vista do benefício climático, como eu falei, dependendo do interesse de quem está comprando, talvez outras opções elas sejam mais interessantes, né? Então, do ponto de vista climático, talvez essa opção é realmente de médio e longo prazo. Uhum. Aí ela falou aqui de um greenwashing, quando é uma empresa grande que faz um plantio que vai crescer daqui 20 anos, fala que ela é carbono neutro porque ela fez a compensação das emissões dela através de plantio. Ela falou de uma outra empresa que ela falou da Hering, que está fazendo essa propaganda e ela faz, eu acho que ela faz essa plataforma de criptomoeda, se não me engano, não lembro. Se ela faz plantio ou compra de crédito pelo criptomoeda. Mas ela está fazendo uma campanha bem grande de que assim, de que a camiseta é carbono neutro. A camiseta, Uhum. a roupa, sei lá. E se, Nesse, pode falar. não, nesses casos, não especificamente dessa empresa, mas eu vejo um problema que o consumidor ele fica muitas vezes vendido, assim, né? Porque você não é da área, não tem informação, você pensa em alimentos orgânicos é a mesma coisa, até se falar, não, só o que tem selo é que posso confiar, né? Então, eu acho que tem aí um processo de amadurecimento do consumidor, principalmente o consumidor final, de entender que quer dizer carbono neutralidade, né? Como é que eu sei? E não uma pressão, uma demanda que chega bastante para a gente, porque de fato, né, o CDP, as iniciativas que a gente faz parte, a gente considera que primeiro é reduzir. Uhum, Então, se a meta de redução de ser carbono neutro não se considera compensação, isso não ainda é válido para algumas plataformas e algumas visões, a nossa do CDP, inclusive, mas que é isso, tipo, meta carbono zero, verifiquem ou
exijam que, na sua grande parte, seja de redução das emissões próprias. E aí, compensação bacana, mas não substituir, né? Ah, vou emitir tranquilamente, eu vou compensar ali, tá tudo certo. Não, isso não faz sentido. Aí é uma questão muito difícil para gente que não é especialista analisar. Eu acho, Rê, não sei se o que você acha, mas eu acho que essa nomenclatura não deveria ser permitida, de falar que uma empresa é carbono neutra, porque ninguém é neutro no impacto. Eu estou respirando, está saindo carbono aqui da minha boca agora. Então, Sim, é, né? Como eu vou ser zero? inclusive. Como eu vou ser zero? Posso até neutralizar com uma compensação, plantando aqui esse monte de planta que eu tenho, mas zero eu não sou, né? Eu posso equilibrar isso, mas zero, não vou ser zero nunca. Inclusive, é que a gente acaba cortando por agilizar, isso gera confusão. Mas quando a gente fala de carbono zero, é sempre emissões líquidas, ou agora é o que a gente mais tem se falado. Então, as metas são, mesmo as metas, quando eu falei do relatório de ontem, a ideia é que a gente zere as emissões líquidas em 2050. Quando eu falo líquido, tipo, eu tô emitindo, mas estou compensando, tô reduzindo em algum lugar. Então, como eu falei, a compensação conta, conta, né? Mas ela tem um papel complementar, né? Uhum, Então, a gente está falando de empresa carbono zero, geralmente é emissão líquida zero, e aí em determinado ano, é o que vai dar o grau de ambição. Ah, líquida zero 2030, 2050, 2060, quanto mais longe, menor é o grau de emissão. Quanto mais permissível eu sou, como eu falei, considera todos os escopos, compensação, etc, etc. Aí já é mais frágil. Falar, minha meta é ser carbono zero, emissões líquidas zero 2030, considerando só escopo 1 e 2, que é operação direta e energia. Pô, aí tá bacana. Sim, né? Então, realmente o consumidor geral, ele não consegue fazer esse tipo de avaliação e entender se faz sentido ou não. Então, não uhum. necessariamente a empresa está mentindo, que ela não está abrindo os poréns, sabe, né? Que dizem que já mora nos detalhes, né? Ah, vou ser zero ou sou zero, mas estou considerando isso, estou considerando aquilo, né? A compensação está considerada na conta, etc, etc. Uhum. Então, não necessariamente é um greenwashing, acho que é só uma questão de comunicação mesmo, né? Uhum. E o consumidor que não tem detalhe técnico, que não, tá tudo bem, não tem mesmo, fica um pouco perdido. Mas eu acho que talvez seja, vou ser otimista aqui, acho que é algo transitório, até a informação começar a chegar, né? A gente assentar esses conceitos. Alimento orgânico, há uns 10 anos atrás, acho que era, assim, existia, mas era muito difícil de ver com naturalidade. Hoje, as pessoas, eu sinto, pelo menos, que as pessoas já têm o conceito, entende o que é, pode até não comprar, mas sabe que é uma opção que está lá, sabe, entende do que se trata. Então, Uhum. acredito que é uma questão de tempo para o consumidor começar a fazer suas próprias avaliações, né? Só falta mudar agora e colocar o veneno com veneno, porque aí não tem que colocar o orgânico pagando o selo do orgânico. A gente poderia mudar e pôr o custo no outro que tem o veneno, para ele pagar o selo, para dizer que ele tem o veneno, por exemplo. É Tem, bom, uma opção. a pergunta do 8 estava, que o Gustavo não entendi de novo, certificar os dados levantados para realizar a publicação científica. Não, a gente não está falando de publicação científica, a gente está falando da empresa relatar esse compromisso. Então, não entendi o que ele quis dizer. E aí a Karen aqui, né, tocando o fogo no parquinho, né, porque não tem neutro, não tem negativo, porque todo mundo emite carbono, tudo emite carbono, não dá para compensar nada, tá tudo saindo tá ficando aí na atmosfera, enfim, tá acumulando, a gente tem que reduzir pronto, né? Ela falou, eu também vou começar a usar essa terminologia dessa forma, então, de complementar, né? Reduzir tudo que eu tinha, agora estou complementando com uma compensação, etc.
E aí ela falou, é que esse caso da Ering, ele envolveu várias influencers, não sei o quê, uma galera que gente assim famosa, né, que tá fazendo Uhum. propaganda. E aí ela falou que falta no discurso, né, as informações de tipo, a gente está falando de monocultura de algodão. A Ering nem usa mais, ela nem tem peça 100% algodão, porque eu tive procurando, fiquei puta da vida. A Ering era uma referência de peças de algodão, nem tem mais. O algodão é uma monocultura cheia de veneno, enfim, tem outros impactos. Eu acho que só para a gente terminar, você falou no comecinho um aumento grande de compromissos no Brasil, então tem mais empresas reportando, acho que isso é positivo, né? Acho que você falou 700 empresas, inclusive as pequenas que estão entrando aí no compromisso também, né? Uhum. A gente falou também de outros movimentos, você falou Racing Zero, né? E o do Sistema B que eu já postei aqui, compromissos que podem embasar e a gente entender que aquilo é sério e tal, e da meta com base na ciência. Eu acho que assim, talvez o que a gente possa só terminar, para não passar tanto do seu tempo, que é o que de inovador a gente tem visto que possa realmente ter um impacto positivo, além desses compromissos de países e de empresas muito grandes. Race to Zero. Tá. Então, o que tem de inovação que pode dar mais esperança, de repente, esse hidrogênio nos aviões, não sei. Porque a galera não quer deixar de viajar, não, viu? A pandemia não acabou, mas a galera está Sim. desesperada para tomar a vacina gourmet para poder viajar. Então, assim, e fora os transportes marítimos, né? Que a gente sabe que não vai parar, né? Sim. Vai mudar, não vai nada. Tem muita inovação no ponto tecnológico, mas acho que eu gostaria de encerrar complementando com algo que não é necessariamente uma inovação, já existe faz tempo, mas acho que ele é um complemento bacana para a questão de precificação de carbono, que é preço interno de carbono, e que a gente acha que tem um papel muito bacana para jogar, tem várias metodologias também, né? Para que simplificar? Tudo nessa discussão é complexa. Mas, basicamente, é como se dentro da mesma organização, vamos por dentro da própria empresa, eu coloco um preço fictício a carbono, vamos chutar $5 a tonelada, e para aprovar os meus projetos, eu considero como se aquilo fosse um custo de fato, ou seja, projetos que emitem mais, eles ficam mais caros. Né? Logo, para eu tomar uma decisão, né, de investimento, um projeto que ele emite mais, ele vai ser automaticamente menos viável economicamente, porque eu tenho um preço sombra, né, eu tenho um preço fictício que está ali, isso vai ajudar a organização a tomar decisões de investimento menos prejudiciais para o clima. Ou, outro exemplo, a gente também tem quase como um sistema de comércio, entre aspas, interno, né, dentro da organização. Então, aquilo que eu falei, que num sistema regulado, eu falo, esse é o máximo, quem emitiu menos, vende para quem emitiu mais, mas no final eu bati a meta, né? Imagina isso dentro de uma organização. Então, a gente pode permitir que áreas, né, comercializem ficticiamente, veja bem, não é que existe esse crédito, não existe esse recurso, permissões de emissão, e no final da história a empresa bateu a sua meta de redução de emissão, porque a redução de emissão, ela de fato ocorreu dentro dos seus limites. Então, a precificação de emissão, o preço interno de carbono é uma ferramenta gerencial, né, que acho que ela tem muito a contribuir para as organizações, mesmo que eu não tenha um sistema regulado, mesmo que eu não compense a emissão. Toda uma história. Quem quiser saber mais também pode vir falar comigo, pode procurar o CTP que a gente explica um pouquinho melhor, né, como é que funciona, mas é uma ferramenta bem bacana, Dani, que acho que pode tangibilizar a decisão, sabe? Tangibilizar esse custo do carbono, entre aspas, no dia a dia da empresa. E tem gente fazendo isso? Quem está fazendo isso? Tem muitas empresas fazendo isso. Tem uma empresa que tem um sistema bem bacana de precificação interna, que vocês já devem ter ouvido falar com certeza, que é a Vinha Conti Toro.
Hum, que eles fazem vinhos, inclusive a Vinha Conte Toro, que é uma empresa chilena, vende vinho aqui no Brasil, o pessoal fica à vontade para provar, vinhos muito bons, inclusive. eu Eles trouxe. usam o sistema de preço interno de carbono para as decisões de investimento interno da companhia, né? Eles têm compromisso com meta baseada em ciência, né? E o preço interno está ajudando eles a perseguir essa meta. Então, como eu falei, quando você dá um preço no carbono, vai te ajudar naquela trajetória de redução de emissão que você quer chegar, né? Entre outras, tem outras empresas que usam também, cada uma de um jeito, mas está cada vez mais presente. E o profissional que vai cuidar disso, assim, todo mundo de todas as áreas tem que saber fazer essa conta, ou já existe uma nova figura de profissional se especializando para esse gerenciamento aí diferente? Olha, dentro da área ambiental, eu acho que tem muitos profissionais dentro do que é área ambiental que já são aptos, né? Estão se especializando para fazer isso. Acho que a área ambiental é uma área bem transversal, então seria difícil eu comentar tal profissional, porque a gente tem engenheiros, não necessariamente ambientais, tem gestores ambientais, tem biólogos, enfim, né? Acho que aqui que deve ter nessa live um É. monte de profissão diferente. Mas é um conhecimento que eu acho que está cada vez mais acessível para quem é da área ambiental. Então a gente tem curso, o próprio CDP tem uma plataforma de educação à distância que tem muito conteúdo online de graça, mas tem N iniciativas, tem conteúdo de treinamento e capacitação para essa parte mais de carbono, seja inventário, seja crédito de carbono, seja preço interno. Acho que é um conhecimento que ele está cada vez mais acessível para quem é da área. Claro, tem que, né, sentar porque é complexo, tem muita sigla, senhor, muita sigla, mas com um tempinho a gente pega. Espetacular, assim, essa live. Não sei nem como que eu posso retribuir alguma, né? Fico muito à disposição, assim, do que eu puder contribuir com o CDP, enfim, de qualquer maneira, mas fico muito grata, acho que foi incrível. A gente esclareceu muita coisa, acho que as pessoas podem agora tomar suas decisões, né? Entender melhor, né? Criticar, né? Ter um olhar crítico diferente, com base em informação. Então, fico muitíssimo grata, assim, passamos meia hora quase do combinado. Muito grata, assim, muito. Eu que agradeço, Dani. Adorei estar aqui. A gente vem ensaiando uma parceria faz muito tempo, né? Então, adorei que deu certo, que funcionou. E acho que você trouxe um ponto que é muito importante, assim. O que é importante é que as pessoas elas tenham a base para Hum. tomar a sua própria decisão dentro dos seus valores e dos seus critérios, né? Então, acho que o importante é que o conhecimento ele seja acessível e as pessoas tenham base suficiente para fazer uma análise crítica do que é colocado, né? E conte com a gente também, o que precisar. Eu, Rebeca, pessoalmente, ou CDP, tamo junto. Maravilhosa. Muito boa noite. Um beijo enorme. Te espero no forró. Nossa, saudade de uma dança, hein? Então tá bom. Um beijo. Obrigada, Dani. Boa noite. Tchau, pessoal.